paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos em Cristo, cada um dos nossos amigos que nos acompanham aqui neste vídeo. Meu nome é Vinícius Meira, esse é o canal Sagrada Semente. Estamos aqui semeando o amor de Deus por meio das Escrituras Sagradas. E hoje então a gente vai fazer aquele estudo, que era para a gente ter feito no vídeo anterior, mas aí eu precisei introduzir o conceito da dispensação da graça, porque a gente vai precisar entender esse conceito para entender esse estudo aqui, Então hoje a gente vai abordar aquele tema, lá da primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 19, que diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, Então hoje nós vamos entender melhor se realmente Jesus desceu e pregou, aos espíritos em prisão, e o que ele pregou, aos espíritos em prisão, amém? Então eu quero começar aqui com esse texto bíblico, que está lá em 1 de Pedro 3, 18 ao 20, que diz aqui assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Amém? Então, 1 de Pedro, capítulo 3, do verso 18 ao 20, nós vamos abordar mais precisamente o verso 19, que diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Antes, irmãos, de entrar nesse tema, eu preciso contextualizar aqui para você alguns assuntos importantes. Tá? E a primeira questão que eu preciso contextualizar aqui é a questão da morte, da crucificação e morte de Jesus. Lucas capítulo 23, do 33 ao 48, a gente precisa entender o que aconteceu então ali com Jesus ali quando ele estava crucificado. Então o corpo de Jesus, ele ficou ali na cruz, tá certo? O espírito de vida do corpo, ele voltou para Deus, tá certo? Todo espírito de vida, irmão, de qualquer corpo, seja pecador, seja santo, seja justo, todo esse espírito de vida do corpo, ele volta para Deus, tá certo? E a alma, ela segue o seu caminho, Então, ou seja, quem é salvo vai para o paraíso, a princípio, tá certo? E quem morre sem salvação, sem Cristo, desce para o Hades, ali um lugar de tormento. E lá no final dos tempos, então vem o juízo eterno, que é quando a alma é lançada no lago de fogo. Tá? Então o corpo ficou na cruz, e depois ele foi para a sepultura, o espírito de vida do corpo voltou para Deus, tá certo? E a alma de Jesus, então ela desceu ao Hades, tá certo? E aqui eu preciso também contextualizar, fazer aqui introduzir mais um entendimento aqui, porque aqui em Lucas 23, 43, quando Jesus diz para aquele malfeitor que foi crucificado ao seu lado lá, que reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então, como que Jesus estaria com o malfeitor no paraíso, se a alma de Jesus desceu ao Hades, A gente precisa entender, que Jesus Cristo e o Pai são a mesma pessoa, Então, o malfeitor estaria com Jesus no paraíso, na pessoa do Pai, tá? Então, isso não tem nenhum problema doutrinário, tá certo? Porque isso é um entendimento possível, porque ali em João capítulo 14, no verso 16 ao 18, quando Jesus está ali conversando com os discípulos, ele diz assim: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou e venho para vós. E Jesus disse que rogaria ao Pai para que o Pai desse um outro Consolador, para que ele estivesse com os discípulos. Então o que aconteceu? Jesus, quando ele ressuscitou, tá certo? Ali no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, ele subiu aos céus, tá certo? E ele desceu como? Desceu na pessoa do Espírito Santo. E hoje ele está conosco como? Na pessoa do Espírito Santo. Tá certo? Então esse mesmo entendimento a gente se aplica aqui
ao salteador, né? A esse malfeitor aqui, tá certo? Que reconheceu Jesus Cristo como Cristo, né? Então, ele estaria lá com Jesus no paraíso na pessoa do Pai, tá certo? Então, não tem nenhum problema doutrinário aqui, tá? Agora, quem quiser ser contencioso, é que seja, né, irmãos? A gente precisa também entender, irmãos, que por que Jesus desceu, né? Por que a alma de Jesus foi ao Hades, né? Porque Jesus não tinha pecado, né? Na verdade, ele foi para lá por quê? Porque ele estava com o nosso pecado, né? Ou seja, o nosso pecado foi lançado sobre ele, né? Então nós vamos encontrar aqui na Bíblia alguns textos bíblicos que comprovam isso. Então Isaías 53, 5 e 6, por exemplo, diz aqui, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Né? Então olha só, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Né? Romanos 4, 24 e 25 também traz o mesmo entendimento. Diz aqui assim: mas também por nós a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, Romanos capítulo 4, 24 e 25. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura. Né? E um quarto texto, um trecho bíblico aqui, 1 de Pedro 2, 21 a 24, diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Né? Então, 1 de Pedro 2, capítulo 2, verso 21 ao 24. Tá certo? Então, mas o que acontece? Né? O pecado ele tem um rito. Tá certo? Romanos 6, 23, ele diz aqui, né? Porque o salário do pecado é a morte. Né? Então, ou seja, o que é o salário? Né? O salário é a contrapartida pelo serviço que você fez. Né? Então, ou seja, você trabalha lá na sua empresa, na empresa lá, não é? E no final do mês você recebe um salário como contrapartida daquele serviço que você prestou ali, tá certo? Então aqui nesse caso aqui, qualquer contrapartida do pecado, né, é a morte. Então a pessoa que está no pecado, né, ou seja, está sem Jesus, qualquer contrapartida que ela vai receber, né, por estar no pecado, né, é a morte, tá certo? Então esse é o rito do pecado, né? O pecado gera a morte, o Hades, e por fim a segunda morte, que é quando nos finais dos tempos a alma é lançada no lago de fogo, né? Então, irmãos, Jesus ele precisava cumprir esse rito, tá certo? Então, por isso que ele precisou passar pela morte, e a morte, então, é uma consequência, né, do pecado, é a morte, e da morte o Hades. Então, por isso que a alma de Jesus passou pela morte e também teve que descer no Hades, né? Então a gente vai comprovar, né, que Jesus ele foi submisso, né, ele cumpriu todo esse processo, que faz parte, né, de todo o processo, né, de expiação do pecado da humanidade, tá certo? Então aqui em Filipenses capítulo 2:8 diz assim, né, e achando na forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Hebreus 2:9 diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Né? Então ele provou a morte, né, e o inferno por nós, e o Hades por nós. Né?
Às vezes eu falo inferno, mas os irmãos entendem, é o Hades, tá? Que é um lugar de tormento ainda, não é o inferno lá propriamente dito, né? Então, às vezes eu vou falar Hades, às vezes eu vou falar inferno, mas é a mesma coisa, tá? Um outro texto aqui também diz assim, né? Hebreus capítulo 2, 14 e 15, diz aqui: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, né? Então aqui nós percebemos, né, irmão, nesses versículos aqui, que Jesus ele foi submisso, né, ao propósito que Deus determinara, né, para cumprir aquele cálice, né, quando ele orou no Getsêmani ali, né, que ele orou para que, se fosse possível, passasse dele, né? Mas não tem jeito, né, irmãos? Porque não tinha outra pessoa para realizar esse plano de salvação, né? Esse plano de redenção aqui do pecado da raça humana, né? Então Jesus Cristo, por isso que ele é digno de toda honra, toda glória, né? Porque ele se ofereceu, né, para fazer todo esse processo aqui no nosso lugar, porque tudo isso aqui era para nós, né? Então louvado seja o nome do Senhor, né? E agora, né, irmãos, então a gente vai para as referências bíblicas que nos dão embasamento de que Jesus ele desceu no Hades, né? Que ele desceu, a alma de Jesus desceu no Hades, né? Ou no inferno, né? Porque algumas linhas teológicas, né, não admite, né? Como é que pode Jesus Cristo, Filho de Deus, descer e ir no inferno, né? Não faz muito sentido. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente vê que está tudo dentro do que a palavra de Deus ela nos revela, né? Então aqui a gente vai ver algumas passagens bíblicas que confirmam isso, né? Então eu quero começar aqui por Salmo 16:10. Então o Salmo 16:10 aqui diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, né? Então aqui, esse Salmo 16:10, essa palavra inferno, né, como o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, a palavra aqui é Sheol, tá? Os judeus, né, irmãos, então eles dizem, irmão, que isso aqui não é o inferno, né? Então eles dizem que é a sepultura, que não é o inferno, né, num lugar de tormento. Porém, né, irmãos, a gente vai ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 24, Pedro ele vai explicar melhor esse texto aqui. E a gente vai perceber que se trata sim do Hades, né? Então olha aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 24 e também do 27 ao 31, né? Então olha o que diz aqui. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Essa palavra corrupção aqui, irmão, no original grego, tá? É deterioração, né? Ou seja, o corpo de Jesus ele não sofreu deterioração, tá certo? Então aqui, irmão, né, no verso 27 e no verso 31, Pedro vai dizer, né, que ele diz aqui, né, no 27, pois não deixarás a minha alma, né? E aqui a palavra alma no grego, no original aqui, é psique, tá? Então não é corpo na sepultura, né? Então aqui está com todas as palavras, Pedro está dizendo que é a alma no inferno, né? A alma no Hades, tá certo? Então não é o corpo na sepultura, né? E no 31 ele confirma, né? Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades.
né? Ou seja, então nós temos sim embasamento bíblico para dizer que a alma de Jesus realmente desceu no Hades, tá certo? Mateus também capítulo 12, verso 40, também vai corroborar, né, irmãos, esse entendimento, né? Então, que é o Mateus 12, 40, diz assim: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Essa palavra seio aqui, irmãos, no original é cardia, né? Ou seja, no coração da terra, né? Então, ou seja, no centro da terra, né? Então, aqui também não está falando de sepultura, tá certo? Está falando, sim, no seio, né? Lá no miolo, né? Bem lá no profundo da terra, né? E aí a gente vai ver aqui em Efésios 2, aliás, Efésios 4, 9, vai confirmar isso aqui também, né? Vai confirmar aqui Mateus 12, 40, né? Olha só o que diz aqui, Efésios 4, verso 9, diz: ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Né? Então, olha só, que partes mais baixas da terra é essa, né? É o que ele falou aqui em Mateus 12, 40, que é o Hades, né? Que Jesus desceu, que Jesus ficaria 3 dias e 3 noites, né? No seio da terra, né? No coração da terra, né? Então, aqui em Efésios 4, 9, Paulo está confirmando isso, né? Que ele tinha descido às partes mais baixas da terra, tá certo? E também aqui, né? Mateus capítulo 16, o verso 18, que inclusive, né, foi tema de um dos nossos vídeos, né, que está no nosso canal aí. Quem não viu, seria interessante você ver lá para você poder entender melhor, tá certo? Eu vou dar uma pincelada aqui por cima. Então aqui Mateus 16, 18, ele diz aqui, né, aqui é Jesus falando, ele diz aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui, irmãos, quando Jesus diz aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é a igreja, né? Lá no estudo, lá no vídeo, lá eu explico, né? Então aqui, contra ela, essa ela aqui, é esta pedra. É a pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada. Que é quem? Que é Cristo, né? Por quê? Porque aqui, irmão, Jesus está respondendo Pedro, porque Jesus perguntou: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Então aí Jesus responde para ele, né? Olha, pois eu também te digo que tu és Pedro, né? O nome Pedro aqui no original, né? No grego aqui é a palavra Petros, que também é rocha, né? Então Jesus está dizendo assim: ó, pois também eu te digo que tu és rocha. E ele diz: e sobre esta rocha aí, Pedro, essa rocha que você confessou, né? Que era quem? Que era o próprio Jesus, que era o próprio Cristo, né? A igreja está edificada sobre quem? Né? Sobre a rocha que é Cristo, tá certo? Então Jesus está dizendo aqui que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, a rocha, né? Que é Cristo. Então ele está dizendo aqui que ele que ele ia descer no inferno aqui, né? Está dizendo que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ele, ou seja, as portas do inferno não iam reter ele lá no inferno lá, né? Então ele desceu, mas como ele não tinha pecado, né? Então as portas do inferno não puderam prevalecer contra Cristo, né? Por isso que ele ressuscitou, tá certo? E a gente vai ver isso, né, irmão, no verso 24 lá de Atos, né? Voltando lá no texto de Atos 2, 24, eu vou ler aqui para você 2 outras versões. Eu vou ler aqui a Bíblia Peshitta, que diz assim, ó: mas Deus o ressuscitou e o soltou das dores do Sheol, porque era impossível que ele fosse retido no Sheol. Né? A Bíblia de Jerusalém, ela traduz assim, ó: mas Deus o ressuscitou, libertando-os das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Então, olha só, né? Então não foi possível que Jesus ficasse retido no poder lá do inferno, do Hades, né? Porque a palavra aqui, Mateus 16, 18, as portas do inferno aqui, as portas do Hades, né? Então, ou seja, as portas não prevaleceram contra quem? Contra Cristo. Ele desceu lá porque ele estava com o nosso pecado.
Mas ele não pôde ficar retido lá, por quê? Porque ele não tinha pecado, né? Então por isso que ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, né? Ou seja, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, né? Até nisso nosso mestre tem a primazia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora a gente vai, né, para o texto propriamente dito, né, lá de 1 de Pedro 3,19. Então vamos agora entender o que foi então que Jesus pregou, né, aos espíritos que estavam lá no Hades, né. E agora, irmão, primeiramente eu vou pedir para você, né, nesse momento, que você tenha, né, um pouquinho de bom senso, né, e um pouquinho de imaginação aí, porque o que eu vou dizer agora não está escrito, tá certo? Então é o que eu entendo, né, é o que eu entendo, né, pelas conjecturas, né, irmão, pelas suposições, estudando, né, esse tema aqui, é o que eu entendo, né, é o que eu suponho que aconteceu, tá certo? E também assim, irmão, não pode ter, não ter acontecido do jeito que eu vou te explicar para você, tá certo? Pode não ter acontecido do jeito que eu vou te dizer aqui, e nem com as mesmas palavras que eu vou dizer, tá certo? Mas eu acredito que aconteceu algo semelhante ao que eu vou relatar aqui para vocês, tá certo? Você não é obrigado a concordar comigo, não tem problema nenhum, tá? Então isso aqui é um entendimento meu, e eu estou compartilhando com você, e você recebe se você quiser, você é livre para tomar a sua decisão, tá? Então olha só, irmãos, a alma de Jesus então desce lá no Hades, né? Lá no inferno, lá estão lá todas as almas que morreram sem salvação antes de Jesus, né? Ele chega lá e ele diz: eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Então ele se apresenta. As almas que estão lá olham e falam assim: mas se você é Jesus, Filho de Deus, o que você está fazendo aqui no inferno? Né? O que você está fazendo aqui no Hades? Não é? Aí olha só como Deus escreve certo por linha certa. Por isso que a Bíblia diz, né, que os caminhos de Deus são perfeitos, né? Lá no Hades, lá no inferno, né, tinham pelo menos 2 almas que conheciam Jesus, né? Então eu acredito que quando Jesus disse: eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus, né, e aquelas almas que estavam lá questionaram, perguntaram: olha, tá, mas que garantia eu tenho que você é realmente quem você está falando, né? Então, assim, como eu falei, né, eu não acredito, não sei se foi assim que aconteceu, mas foi algo parecido, né? Então, eu acredito que lá no meio daquelas almas lá, uma alma se levantou lá no meio lá e falou e disse: olha, verdadeiramente ele é quem está falando. Porque eu andei com ele 3 anos, ouvi todos os ensinamentos dele, mas eu deixei o diabo encher o meu coração e eu o traí e acabei por fim me suicidando e por isso eu vim parar aqui, né? Ou seja, Judas Iscariotes, a alma de Judas Iscariotes estava lá, né? Então Judas Iscariotes, ele conhecia Jesus, ele andou com Jesus, né? E o outro foi quem? O segundo ladrão lá da cruz, né? Porque foram crucificados 2 malfeitores, né, com Jesus ali. Um reconheceu que Jesus era o Cristo, e esse foi salvo. Jesus falou, né, hoje estarás comigo no paraíso. Porém o outro não, o outro falou: se tu és o Cristo, né, salva a ti mesmo e salva nós também, né? Então esse perdeu a salvação, porque ele quis um sinal, ele não creu. Por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Então, ou seja, ele queria primeiro ver um sinal para acreditar em Jesus, né? Diferente do outro. O outro não, o outro ele creu em Jesus e foi salvo. Então esse outro malfeitor aqui também se levantou lá no meio lá e disse: olha, realmente ele é quem ele está falando. Porque agora há pouco eu estava crucificado ao lado dele, lá em cima, né? Então, ou seja, 2 almas aqui, né, irmão, que confessaram, né, que conheciam Jesus ali, né? Então, e aí o que aconteceu, né? Provavelmente falou: tá, então o que você veio fazer aqui, né? O que você está fazendo aqui, né? Você é Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E o que você está fazendo aqui então, né? Então a gente tem que entender que aqui, como eu falei, aqui estavam todas as almas que morreram sem salvação antes de Jesus, né? Inclusive os judeus, né? Porque a Bíblia diz o quê? Que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Então, porque não tem salvação sem Jesus, tá certo? Então, como eles não receberam Jesus,
os judeus eles morrem sem salvação. Ainda que eles leiam, né, o Testamento, o Antigo Testamento, ainda que eles vá na sinagoga lá, né, lê a Bíblia, canta hinos, salmos, né, de adoração a Deus, vão lá nos muros das lamentações, fazem orações, né, guardam os mandamentos, guardam o sábado, né, todos aqueles rituais que eles fazem lá no templo lá, mesmo com tudo isso aí, né, irmão, infelizmente eles morrem sem salvação, porque o único que tira o pecado do mundo é quem? É Jesus Cristo, né? É João 1,29. Eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, se eles não aceitam Jesus, o pecado deles permanece, né? Por isso que Jesus também fala lá em João 16,8, né? Do pecado porque não crê em mim, né? Então eles não criam que Jesus era o Messias, tá certo? Então por isso eles morrem no pecado e por isso então eles vão para o inferno, né? Primeiro o Hades e depois o inferno. Então você imagina, um judeu religioso que guardou a lei, que praticou tudo, orava a Jeová, lia o Antigo Testamento, foi parar lá no Hades, né? Então quando ele chegou lá, ele deve ter dito, olha, tem algum engano, né? Porque eu sou filho de Abraão, sou descendência de Abraão, né? Mas o que Jesus disse lá para os fariseus lá, né? Então, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez, né? E aí Jesus diz, vocês têm por pai o diabo, né? Porque o diabo peca desde o princípio e vocês pecam também, né? Então, os judeus estavam ali sem entender a razão por que eles estavam ali, tá certo? E da mesma forma, os demais, os da geração de Noé, os da geração de Abraão, os da geração, né, de Jó, da geração de Moisés, de Davi. Então, todas essas almas, né, que morreram antes de Jesus, lá atrás, todas elas foram parar lá no Hades lá e queriam saber por que estavam lá, né? Então, assim, uma alma, quando um pecador morre, ele precisa lembrar a vida dele aqui na Terra. Por quê? Justamente por isso, porque quando ele cai lá no Hades, né, ele fala, mas por que eu estou fazendo aqui? Né? Principalmente pessoas religiosas, tá certo? Porque às vezes tem muita gente pensando que está servindo a Deus, né, e está sendo enganado pelo diabo, tá certo? Porque a Bíblia fala em Coríntios lá, né, que eles se transfiguram em ministros da justiça, né, ministros da justiça que eu digo é a justiça de Deus, né? Então, infelizmente, tem muita gente sendo enganada, né? Então, imagina, a pessoa achava que estava servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e morreu e foi parar lá no inferno, lá no Hades, né? Então a pessoa chega lá e fala, pô, peraí, né? A alma da pessoa, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Não estou entendendo. Eu ia na igreja, eu orava, eu rezava, ou não sei lá, ou né, não sei o quê. E estou fazendo o que aqui, né? Então foi para isso que Jesus foi lá, para quê? Eu já vou falar, segura um pouquinho aí que eu já vou falar o que Jesus foi fazer lá, né? Então essas almas aqui eu queria saber por que eles estavam lá, tá certo? Aí, irmãos, a gente volta, né? Por isso que eu precisei, né, gravar 2 vídeos anteriores, né, falando sobre a dispensação da graça, tá certo? Por quê? Porque o evangelho foi pregado para eles lá no passado, tá certo? Como eu expliquei lá nos 2 vídeos. Quem não assistiu, tem que assistir os 2 vídeos lá da dispensação da graça para poder entender. Então, no tempo antigo, o evangelho também foi pregado, né? E do que fala o evangelho? Fala da graça, né? Do Filho de Deus que veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário para resgatar a alma do pecador. A essência do evangelho é essa. O evangelho tem outras doutrinas, né, irmão? A doutrina da justiça, da fé, a doutrina da santidade e por aí vai. Mas a essência principal do evangelho é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a essência do evangelho. E esse evangelho ele foi pregado para os antigos de alguma forma. Aí eles não têm desculpa de dizer assim, mas como que eu ia saber, né? Como é que eu ia adivinhar que aquilo ali era um sinal profético, né, do evangelho e tal, né? Mas como que Abel enxergou? Como que Noé enxergou? Como que Abraão enxergou? Né? Então, se Noé enxergou, eles também poderiam ter enxergado, né? Mas por que, por exemplo, né, vamos pegar exemplo aqui da geração de Noé, né? Por que a geração de Noé não enxergou o evangelho porque a Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça, né? E o que é a justiça de Deus? Lá no vídeo lá eu explico. A justiça de Deus é o evangelho, tá certo?
Então, por que eles não enxergaram, né, o Evangelho, a graça sendo pregada lá para eles lá, né? Aqui, voltando aqui na primeira de Pedro 3:20, que foi o textuário que nós lemos, quando ele diz aqui no versículo 20, ele diz aqui, né, os quais em outro tempo foram rebeldes, né? Então, essa palavra aqui, rebeldes, aqui no grego, no original, ela significa descrer, não crer e não deixar-se persuadir, né? Então, ou seja, aquela geração, eles não se deixaram ser persuadidos pela pregação de Noé, né? Então, quando Noé disse lá, né, que Deus ia destruir toda aquela geração, porque o pecado do povo, né, a maldade do povo tinha extrapolado os limites da misericórdia de Deus, né, e Deus resolveu destruir tudo, né? Então eles não deram crédito, né? Então aquilo que Noé estava falando ali, né? Que era o juízo de Deus que ia exterminar com todo mundo ali naquela época ali, né? E a mesma coisa serve para as demais gerações. Lá no vídeo da dispensação da graça, eu dou exemplo também, né? Do povo hebreu quando estava no deserto lá, né? Então, quem não viu, veja lá primeiro que você vai entender o que eu estou falando, né? Então, eles não têm desculpa de dizer assim, eu não vi, não sabia, ninguém me falou. Não, foi pregado, sim, senhor, né? O evangelho, ele foi pregado, a graça estava disponível de ponta a ponta, tá certo? De ponta a ponta. Então, ninguém vai ser salvo se não for pela graça, né? Então, a graça foi pregada, foi anunciada para eles lá, mas, porém, eles não enxergaram, né? Então, aqui a gente chega então, aqui é o ponto principal, né? O que Jesus então pregou para esse povo lá? É lógico, né, irmão, que não foi uma mensagem de salvação, tá certo? Não foi uma segunda chance para a salvação, tá certo? Porque o Pedro mesmo disse que Deus não perdoou o povo antigo, né? E não tem, e a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, né? Então, não tem uma segunda chance, né? Então, alguns pegam, por exemplo, o texto lá de Efésios 4:8. Deixa eu voltar aqui para você. Efésios 4:8, que diz lá assim, não, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Então, aqui alguns pegam esse texto aqui e dizem que Jesus pegou essas almas aqui e levou para o céu. Mas veja bem, irmãos, aqui, olha só, ele diz aqui, levou cativo o cativeiro. Esse texto aqui, levou cativo o cativeiro, você não pode interpretar literalmente, tá certo? Porque isso aqui é um provérbio antigo, tá certo? É um provérbio antigo, né? Ou seja, é como se ele dissesse assim, olha, ele venceu aquilo que queria me vencer, é isso que está dizendo aqui, tá certo? E Jesus não levou, e aqui você percebe, e aqui ele está falando, levou cativo o cativeiro, não levou cativo os cativos, né? Porque as almas estavam cativas no cativeiro que era o Hades, tá certo? Então Jesus não levou cativo os cativos, levou cativo o cativeiro, né? Ou seja, levou cativo o quê? O inferno. Então, se a gente for interpretar o pé da letra aqui, então quer dizer que Jesus pegou o Hades aqui e levou para o céu? Não faz o menor sentido, né? Então isso aqui é uma linguagem figurada, né? Um provérbio, né? Então o que ele está dizendo aqui, irmão, é que está escrito lá, é o que está escrito lá em Apocalipse, quando Jesus disse lá que ele tomou as chaves da morte do inferno do diabo, ou seja, quando ele diz ele levou cativo o cativeiro, como eu disse, ele venceu aquele que queria vencer ele, né? Quem que queria reter Jesus lá no inferno lá, né? Entendeu? O inferno queria reter Jesus lá, mas Jesus, ele venceu, né, a morte e o inferno, tá certo? E por isso que ele tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, né? Então aí está dizendo aqui, levou cativo o cativeiro, ou seja, agora o inferno está sob o domínio de Cristo, tá certo? E não mais do diabo. Então é isso que está querendo dizer aqui. Não tem nada a ver com só pegou as almas e levou para o céu, né? Não tem o menor sentido isso. Tá? Então, o que Jesus então pregou aqui, né? Como eu disse, né, irmão, não tem lugar nenhum escrito o que Jesus pregou lá, tá certo? Então o que eu vou dizer aqui é apenas uma suposição. Eu acredito que Jesus falou algo nesse sentido aqui, né? Então, mas eu quero te apresentar aqui um texto, né, em Lucas 24,
verso 25 ou 27, que diz aqui assim, então assim, eu acredito que foi mais ou menos que Jesus falou para eles lá, foi mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, né? Algo mais ou menos parecido, tá certo? Aqui Jesus está dizendo para os discípulos, né? Lucas 24, do 25 ao 27. Então olha o que Jesus diz aqui para os discípulos. Aqui Jesus está dizendo quando Jesus ressuscitou, depois de ter ressuscitado, né? Então olha o que Jesus diz aqui assim, né? Então diz assim, ó, e ele lhes disse, honestos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, né, pelos primeiros livros da Bíblia lá, e por todos os profetas, explicava-lhes, aqui no original é interpretava-lhes, né, o que dele se achava, olha só, né, o que dele se achava em todas as Escrituras, né. E aí o 44 ele vai dizer aqui, ó, e disse-lhe, né, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E o 45 diz, né, então abriu-lhes um entendimento para compreenderem as Escrituras, né, e disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. Né? Então, Lucas 24, 25 ao 27 e do 44 ao 46. Né? Então, eu acredito que foi isso que Jesus foi pregar para eles lá. Né? Como eles estavam lá e não sabiam, né, por qual motivo que eles estavam lá, então Jesus foi lá para quê? Para interpretar para eles, né, os sinais que foram pregados para eles lá, né, por meio do Evangelho, por meio dos representantes que Jesus ele tinha lá no passado, né, ele foi interpretar, né, as prefigurações daquilo que dizia respeito a Cristo, né? Lá no vídeo passado que a gente viu sobre a dispensação da graça, por exemplo, eu dei o exemplo lá, né, do povo hebreu, que Deus ele fez sinais por 40 anos ali no deserto para aquele povo, né? Mas o que diz lá Hebreus 4, 1 e 2, né? Que nada desaproveitou a palavra da pregação, por quê? Porque não estava misturado com a fé, né? Então, provavelmente Jesus aqui, né, aqui nesse trecho ele fala para os discípulos, né? Quando ele ressuscitou. Mas quando ele estava lá no Hades, lá, então ele estava interpretando para aquelas almas que estavam lá, né, tudo o que foi dito a respeito de Cristo lá no Antigo Testamento, né, então inclusive para os judeus que também estavam lá, então com certeza Jesus explicou, olha, lembra da Arca da Aliança? Então a Arca da Aliança representa a minha pessoa, né, e eu tenho aqui também um estudo aqui no canal que fala sobre tem essa revelação, né, que a Arca da Aliança ela representa Jesus Cristo, né? Então, enfim, irmãos, né? Então acredito que tenha sido isso que Jesus pregou para aqueles espíritos lá, né? A revelação do Antigo Testamento, de tudo que estava profetizado a respeito de Jesus, né? O Evangelho que foi pregado, as prefigurações, né? Então foi assim mais uma explicação para aquelas almas lá, por que elas estavam lá, né? Então, como Noé, por exemplo, Noé enxergou, né? Noé foi obediente a Deus, ele foi salvo. Mas quem foi desobediente foi incrédulo, né? Quem não teve fé, como o povo hebreu, lá Hebreus 4:2. Então esses que não tinham um coração, né? Um espírito, como eu dei exemplo também lá, né? No vídeo passado eu dei exemplo lá em Números 14, 21, 22, lá de Caleb, né? Que Deus deu testemunho dele, diz, ó, porém meu servo Caleb, porque nele houve um espírito diferente, né? Que espírito diferente é esse? Um espírito de fé, né, em Deus, né, de confiança em Deus, que Deus era poderoso para cumprir aquelas promessas que ele tinha dito ali a respeito do povo hebreu, né. Então, aqueles que não tinham coração, né, um espírito inclinado para enxergar, né, um coração, por que as pessoas não enxergaram, né, por quê? Porque o coração já estava dominado pelo mal, né, então a maldade, né, cegou o entendimento daquelas pessoas lá para enxergar esses mistérios de Deus, né, que esse evangelho, essa graça que foi pregada para eles lá, então eles não enxergaram. E por isso que eles perderam a salvação e foram parar no Hades, né? Estavam lá querendo saber, por que eu estou aqui, né? Então aí Jesus vai lá e fala, você está aqui porque
né? Lá o meu servo Abel derramou sangue, e sem derramamento de sangue não há justificação do pecado, né? Entendeu? Então foi isso. Não foi isso, né? É o que eu acho, né? A suposição, que eu acredito que tenha sido algo mais ou menos nesse sentido aqui. Então essa pregação de Jesus lá, eu acredito que foi nesse sentido aí, de explicar para eles, né, os sinais que foram pregados para eles lá no Antigo Testamento, na época deles, na geração deles, e eles não enxergaram, né? E aí, por fim, irmãos, então a gente tem, né, a ressurreição gloriosa do Senhor, né? Porque cumprido tudo isso, como nós lemos lá, né, em Mateus 16, 18, quando Jesus disse lá que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela, né? Contra ela a pedra, né? A rocha sobre a qual a igreja está edificada, que é Cristo, né? Então as portas não prevaleceram contra ele lá, então as portas do inferno não puderam reter Jesus Cristo lá, então por isso que ele ressuscitou glorioso, né? E aí a gente vai ver aqui, né, só 3 textos bíblicos aqui, só para a gente arrematar esse tema. Eu quero ler aqui então Efésios 4:8, que a gente até leu, né? Então ele diz aqui, né, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Então Paulo ele diz lá em Coríntios, né, capítulo 15, lá no finalzinho, lá nos versos 52 em diante, ali, 53, 54, ele fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? E também é vã a nossa pregação, né? Então, para nós, irmãos, o mais importante, né, não é o nascimento de Cristo, né? É a ressurreição, né? Porque crer que alguém nasceu é muito fácil, né, irmão? Porque qualquer criança nasce, gente, né? Agora, crer que ressuscitou e está vivo, aí é um pouquinho mais difícil, né? Então, então a nossa fé, ela é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, aqui Paulo dizendo, né? Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, né? Ou seja, ele venceu aquele que queria vencer ele, né? Que era quem? Que era o inferno, queria segurar Jesus lá, né? Mas Jesus, ele venceu a morte, venceu o inferno, né? E aí, né, irmãos, aqui na 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, a parte B diz assim, ó, porque de quem alguém é vencido, do tal também se torna servo, né? Então o inferno e a morte foram vencidos por Jesus, não é? Então a morte e o inferno se tornaram servas do Senhor, né? Então por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 1, 17, 18, ele vai dizer assim, ó, e eu, aliás, né, João dizendo, né, e eu quando ouvi caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, né? Ou seja, Jesus prevaleceu sobre a morte e sobre o inferno, né? Então por isso que ele ressuscitou glorioso, por isso que Deus deu-lhe um nome que é sobre todo nome, por isso que ele está sentado à destra de Deus, né? Então tudo isso aqui, né, irmãos, é a glória das vitórias do Senhor, né? Porque ele suportou o castigo por nós, experimentou a morte por nós, experimentou o inferno por nós, né? E ressuscitou glorioso e nos deu o dom, né? O dom da vida eterna, né? O dom do Espírito Santo, enfim, né? Grandes bênçãos, grandes vitórias para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então é isso que eu tinha para dizer aqui a respeito desse tema, tá certo? Espero que você tenha compreendido, espero que esse texto, que esse tema, né, ajude aí no seu crescimento espiritual, tá certo? E também antes de terminar, gostaria de te dar uma dica, né, nos comentários, vou deixar aí um link, você que tem desejo de se aprofundar no conhecimento da palavra, né, fazer um curso de teologia, ou um curso de violão, né? Lá nesse link lá tem várias opções de vários cursos lá. Você dá uma olhadinha lá, talvez você encontre algo que te interesse lá e você também vai estar ajudando aqui a gente aqui nesse canal. Amém, irmãos? Então eu quero deixar aqui um grande abraço para cada um de vocês. Mais uma vez, deixe o seu like aí,
né? Nos ajuda, inscreve-se no nosso canal e também compartilhe esse vídeo, né, irmãos? Esses estudos bíblicos com outros irmãos, para que os outros irmãos também alcancem esse entendimento, né, esse crescimento espiritual aí da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, muito obrigado por sua atenção mais uma vez. Deixo aqui a todos vocês a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.